Olá, muito boa tarde. Esta semana vai decorrer o Encontro Economia de Francisco. Estudantes, investigadores e empresários de todo o mundo reúnem-se por causa do Espírito de Assis, num encontro mundial que acontece no ambiente digital a partir desta quinta-feira. Daqui a pouco vamos falar com Rita Sacramento Monteiro sobre este encontro e a participação de Portugal nesta iniciativa do Papa. Antes, olhamos o percurso que aconteceu até aqui e as iniciativas que foram levadas a cabo para preparar este encontro, a Economia de Francisco. Olá, boa tarde. Bernardo Vasconcelos, da Associação Cristã de Empresários e Gestores, ACES Next. Neste caso, Bernardo, esta Economia de Francisco, este grupo, foi motivando aqui também os jovens portugueses a fazer este percurso até este encontro que agora se vai concretizar online nos próximos dias. Que percurso é que foi sendo feito e que convite é que estes jovens foram respondendo? Olá, Sónia, obrigado. Este convite foi lançado pelo Papa o ano passado e foi muito engraçado porque desde o primeiro momento onde ouvimos a notícia que o Papa ia lançar um evento dedicado à economia pensada pelos jovens, decidimos avançar. Não esperar pelo evento que iria acontecer em Assis, ao vivo, em março, mas sim avançar e começar logo a criar o nosso percurso. E creio que o Papa, no fundo, queria que o evento em Assis fosse mais uma celebração daquilo que fosse acontecendo em cada um de nós. Começámos logo no início por fazer um curso inovador, que foi juntar 3 faculdades, ou 3 escolas de negócios, a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade Nova e a AES, a Business School, e daí fazer um percurso em cada faculdade, onde 50 jovens foram aprofundando os temas que foram, no fundo, definidos pelo Papa para esta Economia de Francisco, mas lecionados por diferentes professores. Houve logo assim a aceitação desses jovens, desses 50 jovens de que me fala? Bem, sem dúvida. Isto foi um período curto de preparação, mas conseguimos arrancar em outubro este curso e eu creio que os trunfos maiores foram, sem dúvida, os temas a tratar pela Economia de Francisco. No fundo, as pessoas também já terem talvez uma inquietação silenciosa sobre estes temas e quererem aprofundar. Houve também a questão das escolas, também permitiu as pessoas que tinham uma identidade com cada uma das escolas gostarem de se aproximar mais. Os professores, foi muito importante também para conseguir criar aqui um bom painel de professores e que as pessoas se entusiasmassem. E depois foi muito curioso, estes cursos que eram feitos uma vez por mês, criaram uma comunidade. Ou seja, nós fomos apercebendo disso à medida que as aulas foram dando, era 1h30 só de aula, a maior parte das vezes tinham um trabalho de casa, mas as pessoas foram-se enturmando, foram-se aproximando, foram-se partilhando, e isso foi essencial para, no fundo, fazer o resto do percurso até hoje. Era assim a curiosidade que as movia? Era a curiosidade das temáticas? E a curiosidade das temáticas é o tempo para parar, para pensar nas temáticas, é o tempo para partilhar sobre as temáticas. Eu creio que os casos reais é conhecer também o que é que já existe, para não cairmos na tentação de que falta muito fazer, com certeza que falta, mas também há muito que já é feito, que falta realçar. E isso foi também, muitos dos casos estudados, foi também dar relevo e dar mais luz ao que já existe. E já existe muitas boas ações e, no fundo, é uma questão também de nós mudarmos o olhar. Estamos a falar aqui de jovens da área da economia e da gestão que foram convidados a olhar a realidade aqui através de algumas dicas, de alguns tópicos dos óculos do Papa Francisco, digamos assim, este novo paradigma da economia. Uhum. Exatamente. Creio que se houvesse assim um gift que o padre pudesse dar, eu creio que seriam os óculos, porque é a forma como nós olhamos para o nosso dia-a-dia, para as nossas pequenas ações no dia-a-dia, não só os grandes líderes que podem mover montanhas e mover decisões, mas eu creio que cada um de nós, no nosso dia-a-dia, já pode tomar bastante iniciativas que vá ao encontro da pobreza, da sustentabilidade, destes confronto geracional, da atenção ao outro, do cuidado.
Uma das frases que ficou a ecoar durante muito tempo neste caminho até hoje foi de quem cuidas. No fundo, não só quem somos ou onde trabalhamos, mas de quem é que estamos a cuidar. Se é da família, se é das pessoas do trabalho, se é dos meus colegas de trabalho. Será que eu cuido dos meus colegas de trabalho? Será que eu cuido bem do meu chefe? Será que eu cuido bem da empresa onde estou? Ou como é uma entidade externa, eu posso usá-la sem pensar? E muitas vezes, como é uma entidade muito grande, ou uma organização muito grande, então ainda fica mais longínquo os impactos que possa ter qualquer uma das minhas ações, então eu posso ser um bocadinho mais desrespeitador do bem comum. Isso acabava por ser também aqui alguma novidade, digamos assim, à parte daquilo que os jovens iam estudando no seu currículo académico? Creio que sim, até ainda bem que faz esse comentário, porque uma das ideias que surgiu foi exatamente criar isto como um módulo que pudesse um dia ser integrado no ano letivo de uma escola universitária, uma escola de negócios, sem dúvida. Ou seja, sentimos que há uma necessidade grande de aprofundar estes temas para melhorar a construção de cada pessoa, ou a construção de um profissional, ou a construção de um aluno. Totalmente. Porque são formas de ver a economia de outra maneira, são formas de encarar a liderança de outra maneira, são formas de encarar o lucro de outra maneira. E, no entanto, o Papa nem nos disse como fazer, nem nos disse que soluções é que vamos conseguir chegar, nem nos disse até onde é que devemos ir. O grande mistério, a grande magia do Papa foi realmente lançar temáticas. E muitas das temáticas quase opostas. E isso fazer com que as pessoas fiquem a pensar. De que forma é que eu posso integrar, por exemplo, o lucro e a sustentabilidade de uma empresa? Ou a pobreza da pessoa e a dignidade humana dentro da empresa? Como é que eu posso cuidar da pobreza dentro da minha empresa? Se calhar não há pobres tão visíveis. Será? Será que eu não tenho que mudar os meus óculos? Que tipo de pobreza é que estamos a falar? Se calhar não é mesmo a pobreza de países hiper subdesenvolvidos, mas poderá ser uma pobreza de valores, poderá ser uma pobreza de família, poderá ser uma pobreza social, poderá ser uma pobreza até monetária. Mas, e creio que o Papa nos chama a despertar a atenção para esse tipo de olhar, um olhar novo. O Papa Francisco falava da economia que mata, aqui lança precisamente a provocação. Aqui pretende provocar os jovens com estas dualidades. Uma das que já falou, por exemplo, entre o trabalho e o cuidado. Algo que seria impensável. Tal e qual. E se formos, daí os óculos, se formos cegos, a economia pode matar mesmo. Porque vai nos levar a um resultado não humano. Se não pusermos a parte humana dentro da nossa economia, vamos, sem dúvida, desenvolver a economia, mas no último capítulo vamos chegar a uma mão cheia de nada. Porque vamos ter uma economia desenvolvida, mas vamos ter uma vida humana talvez mais desgraçada ou mais pobre. Esses encontros que foram tendo mensalmente, o Bernardo foi acompanhando, qual é que era o feedback desses jovens universitários? O que é que vos diziam nos intervalos, por exemplo? Muitos, creio que ficavam surpreendidos com a forma prática com que estes temas têm no dia-a-dia. Ou seja, não são temáticas longínquas, mas são coisas que nos podem agarrar e podem nos ajudar a tomar decisões no dia-a-dia, nomeadamente dos gastos, por exemplo. Se eu necessito de gastar mais por um bem material, será que o que eu tenho não é já suficiente? Será que eu não posso prolongar mais a vida útil dos produtos que tenho e tenho de estar constantemente a renová-los? Ou na questão do ambiente, também lembro que numa das aulas ficámos muito impressionados com, realmente percebemos que o cuidado ambiental, se não nos for ao bolso,
realmente, pronto, aplaudimos e somos adeptos. Mas no dia em que nós tivemos de gastar mais para ter um produto que realmente cumpre com os requisitos ambientais, aí sim, se calhar vamos perceber o impacto das nossas decisões. E por onde é que estamos a ir? Estamos a ir realmente fazendo escolhas de consumo direcionadas para uma economia mais desumana e com fontes que desconhecemos, ou se realmente investimos mais, mas realmente vamos conseguir ter um produto que é bem produzido, respeita os valores humanos, as pessoas que lá trabalham são maiores de idade e têm outro tipo de qualidades. E creio que este eco dos participantes neste primeiro curso foi de tal forma grande que depois surgiu já durante o confinamento, que era os próprios participantes que organizaram webinars. Ou seja, antes nós tínhamos os professores que organizavam para os participantes, neste segundo ciclo, que terminou agora, foi os próprios participantes organizavam os webinars apoiados pelos professores. Ou seja, eles próprios sentiram necessidade e quiseram aprofundar mais o tema, serem eles próprios a explorar melhor cada uma das temáticas destas villages que o Papa lançou. A pandemia também aqui a trazer esta novidade e a facilitar de alguma forma este meio mais digital para também essas conferências, esses webinars de que fala, e também trazer aqui uma preparação muito mais prática, posso-lhe chamar assim, para este encontro que entretanto vai agora acontecer também em meio digital do encontro A Economia de Francisco. Sem dúvida alguma, sim. Ou seja, expectativas é que temos aqui, já para estes dias, aqui na nossa realidade portuguesa, Bernardo? Enorme. Temos já uma comunidade portuguesa a ferver de energia para chegar ao evento. E eu considero que o evento não vai ser o fim desta economia de Francisco, também não vai ser o início. Eu acho que vai ser só um parar para organizar ideias. Porque o início já começamos, e em Portugal já começámos há um ano atrás. O fim não será por agora, sem dúvida. Eu creio que isto vai impactar esta geração e daí nós sentimos também necessidade de criar uma estrutura Economia de Francisco Portugal. Para quê? Para criar as pontes entre as várias iniciativas que possam haver cá em Portugal. Ou que haja uma estrutura que vá unindo os desejos das pessoas de entrar nesta Economia de Francisco, de explorar melhor os temas da Economia de Francisco, de rezar melhor o Francisco de Assis, ou seja, que exista algo que abrace este tema durante os próximos anos, sem dúvida. E por isso é que nasceu já a Economia de Francisco Portugal, totalmente criada por jovens e direcionada não só aos jovens, mas também, obviamente, a toda a população. Certo, vamos ficar atentos a essas pontes de que nos fala, da Economia de Francisco Portugal e também ao encontro que vai acontecer em meio digital nos próximos dias. Muito obrigada pela disponibilidade de estar connosco, Bernardo, e que tudo corra bem então neste encontro. Obrigado, Fernando. Falamos agora sobre o Encontro Economia de Francisco com Rita Sacramento Monteiro. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado por estar neste programa. A propósito deste encontro, que nós fomos acompanhando aqui também no programa Eclésia, com o vosso contributo, com a vossa participação, e pedir-lhe para informar quem nos está a ver e ouvir de que forma é que chegamos até ao encontro que começa amanhã no ambiente digital. Estava previsto, enfim, já para muito antes, em março, não era? Sim. Em Assis. Mas que percurso foi feito, que adaptações ocorreram para que agora economistas de todo o mundo se possam encontrar? Obrigada, Paulo. Portanto, nós temos estado a fazer este caminho, nós portugueses, com o apoio da ACES, através da ACES Next, que organizou 2 módulos para os participantes portugueses no evento, mas também outros interessados poderem saber mais sobre a Economia de Francisco, olharmos para a Laudato Si e depois olharmos para os 12 temas, as 12 aldeias, que já foram um desafio do evento. Ao mesmo tempo que decorreram estes módulos, os participantes internacionais, portanto, os cerca de 2.500 participantes estiveram em grupos a trabalhar estes 12 temas, a trabalhar em conjunto, e agora chegamos ao grande evento.
e a grande novidade é que ele, por ser digital, vai ser acessível a muito mais gente do que só os participantes. Ou seja, as pessoas vão poder seguir através dos canais oficiais do evento e também através dos canais da Economia de Francisco Portugal, de que já falaremos mais à frente, poderão seguir o evento e acompanhar intervenções como do Mohamed Yunus, Jeffrey Sachs, portanto, pessoas que se destacam no âmbito da economia, da sustentabilidade, da defesa desta nova economia e de uma ecologia integral. Chegará, portanto, a muito mais pessoas e só aí está uma grande vantagem que o digital traz a este encontro da Economia de Francisco. A participação de Portugal, concretamente, vai consistir em quê? Portanto, Portugal tem cerca de 50 participantes inscritos que estiveram a trabalhar nas diferentes villages e, portanto, aldeias e que, portanto, deram contributos para o trabalho final. O trabalho final que, na verdade, vai também ser ponto de partida depois para o que há de vir, não é? Eu acho que é muito importante também dizer lá para casa que a Economia de Francisco não se esgota neste evento, não é só este evento, é um ponto de partida. São mais perguntas do que respostas. Não vamos trazer nenhum modelo económico, uma receita, mas o Papa pediu. Uma cartilha. O Papa, quando enviou a carta aos jovens estudantes e economistas, foi precisamente desafiando-os a encontrar ou a procurar pelo menos esse novo modelo. Exatamente. E o desafio do Papa é este, que nos juntemos, que se juntem todos aqueles que estão a trabalhar nestas áreas e a tocar já estes temas, que façamos um caminho, que o fizemos, que agora no evento possamos partilhar, ouvir e partilhar, e aqui vai haver muito uma lógica de não há oradores principais e oradores secundários, estamos todos ao mesmo nível com grandes nomes como aqueles que eu já referi há pouco, somos todos pares, estamos todos a trabalhar em conjunto, a ideia é muito que a dinâmica seja levada por nós, pelos mais jovens, e depois o Papa pensou nisto para a frente. Pensou que isto seria para continuar. Há uma rede internacional que agora se está a materializar em muitas redes nacionais e que vai perdurar no tempo, porque este tema de uma nova economia não se esgota só neste evento. E em Portugal, de que forma é que vai perdurar esse desafio do Papa? Sim, em Portugal ficámos muito animados com a possibilidade de fazer continuar este movimento. Tínhamos muita pergunta, e agora com o tanto que conhecemos, que aprendemos, que estamos a ver e a saber do que se faz noutros países, por exemplo, ou noutros projetos, como é que podemos fazer a diferença em Portugal e manter este discurso da Economia de Francisco presente na sociedade portuguesa, ativo e a influenciar um conjunto de dinâmicas, nomeadamente junto às escolas, junto às organizações, empresas, por exemplo, e também junto do poder político. Portanto, constituímos uma rede, temos um site que as pessoas já podem visitar, que é www.economiadefrancisco.org. Podem também acompanhar o trabalho da nossa rede, podem escrever-nos com ideias, a querer saber mais. Estamos a começar, lá está, estamos a começar, e em Portugal continuaremos a trabalhar nos 12 temas que o evento internacional lançou, mas pensando na realidade portuguesa e como é que podemos continuar a trabalhar pela transformação. E são esses 50 que estão a começar, como dizia, ou Sim. O grupo? O grupo já se alargou e vai se alargando à medida que outros se envolvem e que nos ajudam, nomeadamente com questões de comunicação, a montar o site, a comunicar nas redes sociais. Estamos também no Facebook e no Instagram, e portanto a rede começa a alargar-se, e é isso que nós pretendemos, é ser ponte entre crentes e não crentes, é chegar a todos, pessoas de boa vontade, que querem fazer parte desta nova economia que já chegou em tantos comportamentos, em tantos projetos, em tantas novas dinâmicas. Têm sinalizado essas alterações em empresas? Temos, e queremos, aliás, sinalizá-las mais. Um dos objetivos da nossa rede é dar a conhecer o muito que já se faz e que às vezes está escondido e não é tão conhecido do público em geral, e já se faz com a preocupação do bem comum e de cuidar da casa comum e de nos preocuparmos com a gestão dos recursos. Portanto, queremos muito também partilhar o que se faz e depois perceber como podemos desafiar outros a fazer e a pensar, sobretudo, nas suas áreas de atuação, como é que podem fazer melhor. E era por aí precisamente que ia quem estiver interessado, de facto, em transformar a sua empresa, em torná-la
mais próxima, mais amiga do ambiente e mais amiga de todos os colaboradores, afinal, pode recorrer ao Grupo Economia de Francisco de Portugal? Pode e deve. Nós temos muitas pessoas que trabalham em empresas, que já estão a desafiar as suas empresas. Podemos partilhar boas práticas de várias empresas, mas também organizações, escolas, enfim, como digo, sentimos muito que isto é o princípio de um caminho. O evento internacional vai-nos dar seguramente mais ânimo e mais perspectivas para o que pode ser o continuar deste desafio e da resposta ao apelo do Papa, que já é sentido por tantos. Aqui no programa Eclésia, como dizia, com o vosso contributo temos dado tempo e espaço a este tema, porque de facto a economia não tem de ser olhada como algo negativo ou como algo que traz, que tem consequências negativas para a sociedade. Mesmo sendo amiga do ambiente, mesmo olhando, enfim, aos perfis de todos os colaboradores, as empresas que seguem esses critérios são empresas lucrativas de igual forma, são empresas que contribuem para o bem comum ainda mais do que todas as outras empresas. Sem dúvida, Paulo. Eu acho que o paradigma hoje é outro e já se fala no facto de a sustentabilidade e estas questões são a estratégia de negócio, porque as empresas já perceberam que não é só assim que duram no tempo, mas é assim que minimizam impactos negativos, potenciam impactos positivos e também envolvem e dão um sentido de propósito aos seus colaboradores e às suas pessoas. Mas esta economia é pensarmos que hoje não há só uma crise ambiental, nem só uma crise social, há uma crise socioambiental complexa que não vai ser respondida só de uma perspectiva ou de outra e que temos que olhar as coisas de uma perspectiva integral. E a economia é o cuidar daquilo que nos é dado. A origem até da palavra economia toca nisso, no cuidar dos recursos, daquilo que nos é dado, na gestão sustentável daquilo que nos é confiado. O Papa também estará convosco a partir da manhã? O Papa estará, sim, no último dia do evento, penso que fará uma intervenção e estamos muito entusiasmados com isso. E, por certo, deixará também novos desafios. Certeza. Para dar continuidade a essa economia de Francisco. Certeza. Rita Sacramento Monteiro, agradeço muito ter estado aqui. Obrigada, e felicidades Paulo. Para esse trabalho. Obrigada por todo o apoio. E cá estamos também para isso, para que a economia de Francisco, de facto, seja a economia de todas as empresas. Muito obrigado. Obrigada. Esta noite, quando forem 22h45, pode também acompanhar a nossa edição na rádio, na Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.